Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos ao meu canal Marina Moura Tarô. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o segredo para ler o tarô. É muito comum que as pessoas perguntem como que você consegue dizer algo olhando para a carta, né? E assim, às vezes quando a pessoa realmente se identifica com o que você falou, que geralmente acontece, como que você conseguiu ver isso nas cartas? É um processo divinatório, ou seja, é um processo... Eu tenho que ser vidente, eu tenho que ser clarividente, eu tenho que ter poderes. Na verdade, não. Na verdade, é muito estudo. Envolve muita coisa o tarô. A primeira coisa que envolve, eu vou puxar uma carta aqui para dar um exemplo a vocês. Aqui eu tenho um cavaleiro, né? Vou deixar o cavaleiro depois. Eu quero... Aqui eu tenho um arcano maior. Também não é o que eu quero para começar com vocês. Uma rainha, tá brava, gente. A gente chega lá. Outra rainha. Nossa, eu tô demais hoje. Vamos lá. Nossa, temperança. Uma hora eu chego lá. Vamos lá. Ok, cheguei. Amém. É porque eu vou falar sobre esses outros, essas outras cartas depois. Mas esse vídeo é sobre mim. Esse vídeo é sobre como eu vejo as coisas, ok? Os tarólogos têm jeitos diferentes de fazer as coisas. Então, qual o meu segredo? Tô entregando, gente. Não é nem um pouco empreendedor da minha parte, mas vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que pensar é que o tarô começou como numerologia, tá bom? Quando a gente teve aí, né, no 1400 e pouco, quase 1500, por aí, quando surgiu as cartas, né, como um jogo, enfim, o início do tarô é muito cheio de mistérios, mas a gente sabe que começou na Europa cristã, né, e a princípio você só tinha Marcélia. Eu não tô com o meu Marcélia aqui agora, mas a princípio a gente só tinha Marcélia. Eu vou pegar pra vocês, espera aí. Então, vou dar um exemplo aqui pra vocês com o meu Marcélia, tá bom? Vamos puxar aqui. Ok. 5 de copas. Vocês conseguem ver? No início, a gente só tinha as imagens. Eu só tinha 5 copas. Eu não tinha um desenho, né? Eu não tinha algo desse tipo aqui, ó. No qual você vê um desenho que explica mais ou menos o significado da carta. A carta é puro número. Então a numerologia, ser capaz de entender o significado dos números é muito importante. Então o primeiro segredo para mim, quando eu vou ler o tarô, é olhar o número. Não o naipe, ou seja, não é se é copas, se é ouro, se é espadas. Isso não interessa. O que me interessa é o número. É o número que vai me dizer. O 5. O 5 é um número de mudança. É um número de desequilíbrio, de instabilidade. Por quê? Porque no 4 a gente tem estabilidade. Você precisa de 4 colunas para você estruturar qualquer coisa. Concorda? Então o 4 é um número de estabilidade, de estrutura. Pode ser também um número de estagnação, as coisas não andam. Então o 5 ele vem justamente para desestabilizar o que foi estruturado no número 4. Número 1, que é o Ás, né? Ás de copas, Ás de ouros, número 1. O 1 é o começo, é o início, ele fala de inícios, de começos, né? De uma energia pura. O 2, escolhas, encontros, né? 2, né? Decisões. O 3 é criatividade, homem, mulher, filho, né? Você tem o homem e a mulher, eles dão a vida a um outro, então tem a criação no número 3. Número 4, como eu já falei, estabilidade, estrutura. Número 5 é instabilidade, desequilíbrio, mudanças. Número 6, harmonia, encontros, né? Vencer obstáculos. Então, o que acontece? Eu não vou entrar nos méritos da numerologia, mas é necessário para mim, a primeira coisa que eu olho é o número. Não interessa qual é o desenho. Aqui eu tenho um 8 de ouros. 8 of coins em inglês. Não interessa, é um 8. O 8 é um número de poder. Ele contém uma concentração ali. Tem um foco. É um número de
você focar em algo, né? Você focar em algo, né? Tem uma energia, o 8 tem uma energia concentrada. Há um foco na vida da pessoa naquela área, né? Então, o 8 de ouros, por exemplo, fala de uma pessoa muito focada no trabalho. Ela está muito focada em criar, em desenvolver alguma coisa, em estudar alguma coisa. Depois, eu sim olho o naipe. Então, se eu tenho ouros, eu estou falando da vida material. Se eu tenho copas, eu estou falando da vida amorosa, né? Da vida dos sentimentos, da vida familiar, talvez às vezes até de religião, de espiritualidade, porque copas é água e água também é espírito, né? Também fala da espiritualidade. Então é isso, gente. Então isso, pra mim, primeiro o número, depois o naipe. Mas eu acho que o maior segredo de todos, além de se focar mais nos números do que nos desenhos, os desenhos são legais, são lindos, né? Quem fez, inclusive, o de 1910, se eu não me engano, foi a Pamela Smith. Foi uma mulher maravilhosa, criatividade incrível, uma talentosíssima pintora, ilustradora, artista mesmo. Só que eu acredito que os desenhos podem manter a gente um pouquinho preso na imagem que está sendo oferecida. E justamente por não ter imagens, por exemplo, numa Célia, você pode considerar todas as opções, certo? Você não precisa ficar preso aqui no desenho especificamente, né? Na ilustração que está sendo mostrada. Para quem está começando principalmente a ler as cartas de tarô, eu acredito que o maior segredo é a palavra-chave. Algumas pessoas não gostam de palavras-chave, acreditam que é um pouco engessado, né? Tipo, você tem que ficar preso em uma palavra-chave. Só que é necessário que a gente estude um pouquinho de mind mapping, né? Ou seja, mapeamento da mente. Como é que a mente da gente funciona? Eu falo uma palavra e você faz um monte de associações na sua cabeça. Então, quando eu digo beleza, o que você associa? Qual a primeira coisa que vem na sua cabeça? Beleza. Né? Você vai associar essa palavra beleza a uma série de outras palavras e assim por diante. Então, a palavra-chave, na verdade, ela não é uma palavra. Ela não te mantém presa. O que eu quero dizer com isso? Eu pego o 9 de paus. 9 de paus, resistência. Essa é a palavra-chave do 9 de paus. São palavras que você vai conectando e que vão te dando o significado, o que você está vendo na carta. Então, talvez o maior segredo, na minha opinião, meu ponto de vista, que o maior segredo para o tarô é ater-se à palavra-chave e ao número. Depois disso, você olha os desenhos e você olha, mas a primeira coisa, quando eu olho para a carta, é o número e a palavra-chave. Ou seja, número 9. 9 são. Olha, gente, eu quase falei inglês aqui. Eu sou tradutora, então às vezes eu fico com inglês na cabeça. 9 é sobre obter, conseguir. Esse é o nível do 9. No 8 você avança, você dá um passo à frente. E no 9 você obtém aquilo. No 10 você finaliza, você completa. Então, eu acho muito importante essa associação para você, de fato, conquistar o tarô, número e palavra-chave. Pessoal, eu já estava editando esse vídeo, ok? E aí eu pensei em algo que eu podia fazer a mais em relação à palavra-chave, tá? Então eu vou simular aqui uma leitura para vocês, onde vocês vão entender como funciona de maneira muito simples a leitura do tarô quando você usa essa técnica da palavra-chave, tá bom? Então eu vou pegar aqui, pegar cartas aleatórias, tá? Vocês verem que eu tô puxando aleatoriamente, ok? Eu puxei 3 cartas, tá bom? Sendo que eu tô usando o baralho de Marcélia. A primeira carta é um 5. Um 5 de espadas. Mudança. 6 de paus.
vencer obstáculos. O imperador, estrutura. Quando você junta essas 3 cartas, a resposta que você tem é mudanças que ocasionam obstáculos vencidos e levam a uma estruturação, ao estabelecer de algo, ok? Imperador é um número 4. Ele cria regras e essas regras são a lei da Terra, vamos dizer assim. Então, eu não sei se vocês conseguiram captar o que eu quero dizer aqui. Você praticamente fez uma leitura linear baseada em palavras-chave, tá? Aqui, eu poderia ter, assim, passado, presente, futuro. Então, no passado, houveram mudanças. Pode ser que a pessoa tenha passado aí por uma situação difícil, que criou uma instabilidade na vida dela. Vocês sabem por que eu estou usando as palavras-chave? Instabilidades, mudanças, desequilíbrios na vida, reveses, surpresas, algo que mudou a situação em que ela estava, tá? Isso criou alguma dificuldade, mas vocês vejam que essa pessoa, ela conseguiu vencer. Isso aqui é um 6. Ela venceu esses obstáculos. Ela venceu essas mudanças que ocorreram. No presente, aqui a energia do presente ela tá batalhando aí, construindo a vida dela para vencer essa instabilidade que foi criada. Pode ter sido causada por uma doença, enfim, existem muitas possibilidades. Aí vai entrar a intuição. A gente está falando de uma introdução à leitura do tarô. Aí aqui, como futuro, eu tenho o imperador, ou seja, a pessoa ela vai vencer essa dificuldade que foi criada aqui no passado recente, tá bom? E ela vai conseguir estabilizar a situação dela de novo. Aqui a gente pode estar falando até de uma situação financeira, né, que houve uma crise ou algo do tipo, né? Então, não sei se vocês conseguiram captar como funciona aqui a questão do número e da palavra-chave. Palavra-chave do número 5. Mudança, instabilidade, incerteza, desequilíbrio. 6. Harmonia. Vencer obstáculos, superar obstáculos, superação de dificuldades. Número 4. O imperador, estabilidade, estrutura. Começo com 5, termino com 4. Então, eu começo numa situação difícil ali de alguma mudança que ocorreu, alguma instabilidade que ocorreu e eu termino com a estruturação. Eu poderia colocar assim também, poderia também ser assim: o que está contra mim, o que está a meu favor. São várias maneiras de ler, né? São várias maneiras de você ler a jogada. Então, o que está contra mim, o que está a meu favor e o resultado que eu posso esperar. Ou seja, o que está contra mim? Existe uma energia que está, enfim, causando incertezas, mudanças que não foram positivas. Isso está contra mim. O que está a meu favor? Eu tenho a capacidade de vencer esses obstáculos. Qual o resultado? Eu conseguindo me organizar de novo. Resolver essa questão aqui. Então, isso aqui é um exemplo prático de como funcionaria a questão dos números e das palavras-chave. Aí, ok, eu posso ir para os naipes. Eu tenho espadas, questões aí da mente, problemas que precisam ser solucionados, né? Paus, trabalho, né? O dia a dia, os objetivos que a pessoa quer realizar. Um arcano maior, falando aí de mudanças, falando de situações importantes que estão para acontecer, né? Porque os arcanos maiores sempre entram para falar de momentos importantes da vida. Outro exemplo aqui, a gente usando o tarô Rider-Waite, né? Aí já não estou usando uma cega.
Aí eu posso puxar aqui... Nossa, outro 5, gente. Misericórdia. Eu acho que sou eu que tô na energia do 5. 5 de copas, o carro e a morte. O que a gente tem aqui? Eu tenho um 5, novamente falando de instabilidade, tá? De mudanças aqui que não foram das melhores, né? Que trouxeram tristeza, frustração. Aí o carro, falando aí o número 7, que é um número também de você lutar contra o que não está certo, né? Você se confrontar as coisas, resistir, ir em frente. Então aqui eu tenho o carro falando de uma energia de movimentação, tá? Carro, uma palavra-chave para o arcano do carro é movimento, ação, né? E aqui a carta da morte, transformação, mudança grande, tá? Mudança importante. Então o que eu posso dizer aqui? Que houve uma situação inesperada, porque o 5 pode representar uma mudança inesperada. Então, houve uma situação inesperada que acabou criando uma ação, um movimento, que o resultado vai ser uma transformação importante. Aí vai depender do que está se perguntando na questão, né? Qual é o contexto do que você está perguntando. Mas aí poderia também ser no passado, no presente e no futuro. Então, no passado, dificuldades causadas por uma instabilidade, por uma situação aí que desequilibrou algo que estava bem estabelecido. Pode ter sido um relacionamento. No presente, ó, a energia do carro tentando resolver. Movimento, ação, controle. No futuro, esse controle, né, essa capacidade aqui de lidar, de controlar, de guiar a situação, levando a uma transformação importante. Significa que é o fim do relacionamento? Não. Uma transformação importante, uma mudança grande no relacionamento, que foi causada por essa situação aqui no passado. Eu espero que eu tenha ajudado aí quem está começando com tarô, os curiosos que não assumem, aquela galera que assiste os vídeos mas nunca vai contar pra ninguém, não tem problema. E que aí quem gosta um pouquinho do tarô e vê os meus jogos e fica, gente, de onde que ela tira isso que ela tá falando? É disso aí. Essa é a minha fonte, ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus. Um beijinho.